punição funciona? Bom, se nós pensarmos que, em geral, ela interrompe o mau comportamento imediatamente, então sim, ela funciona. Mas quais são os resultados em longo prazo do uso da punição? Você sabe? Olá, pessoal! Para quem chegou agora, eu sou a Marciele, mamãe da Betina, uma grande estudiosa da disciplina positiva, cristã. Me aprofundei bastante nesse método de educação, no qual eu realmente me apaixonei, me encontrei, e hoje eu transmito então toda essa informação, esse conhecimento para papais que desejam conhecer e viver os benefícios, então, desse método de educação positivo, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui de informações do zero ao positivo. Hoje o nosso vídeo ele vem falando sobre a punição, certo? Os resultados que ela traz em longo prazo, ok? Porque normalmente, como eu falei lá no início do vídeo, ela funciona assim, né? Porque ela interrompe o mau comportamento imediatamente. Naquele momento, então, ela funcionou. Mas em longo prazo, ela pode gerar comportamentos não muito legais, tá? Para com os nossos filhos. E é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? O resultado de usar a punição em longo prazo, ele gera 4 tipos de comportamentos, tá? Nas crianças, elas acabam adotando, então, um ou até mesmo esses 4 tipos que nós vamos comentar agora, como resposta à punição. Então, eu quero que você aprenda, então, quais são esses 4 tipos de reações que os nossos filhos podem ter. Nós vamos chamar aqui, então, como os 4 R's da punição, tá? Por quê? O primeiro comportamento é o ressentimento, a rebeldia, retaliação e ainda temos o recuo. Então, a gente chama de os 4 R's da punição, certo? Então, como seria a reação de cada uma dessas atitudes tomadas por conta da punição, tá? Como que seria isso? Vamos falar então sobre o ressentimento. O ressentimento, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos, então esse é o ressentimento, tá? Você usa a punição e a criança pode tomar então essa atitude de se sentir ressentida com você, de não confiar em você, porque ela não acha que foi justo com ela o que você fez, a posição que você tomou, certo? Punindo ela, ok? A retaliação. Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Retaliação, tá? Não tem muito o que eu explicar aqui, é como se fosse uma vingança mesmo, tá? Então, é um sentimento que você faz o seu filho aflorar dentro dele por causa da punição, uma vingança. Então, vocês começam a perceber que em longo prazo isso não vai ser legal, tá? Rebeldia. Como que seria, então, rebeldia? Eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Isso é rebeldia, tá? Então, é uma atitude, uma reação que os nossos filhos podem tomar, tá? Por causa da punição também. E por último, nós temos o recuo. O recuo, normalmente, ele se divide em 2, que é a dissimulação, tá? Eu não vou ser pego da próxima vez. Então, a criança acaba se tornando dissimuladora, né? Engana mesmo você, tá? Da próxima vez eu não vou ser pego, eu vou fazer escondido. Enfim, é uma reação. E a outra é a redução da autoestima, tá? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou péssima, olha só o que eu fiz, e você acaba fazendo a criança aumentar esse sentimento de culpa e ela acaba
realmente reduzindo a autoestima por se sentir realmente uma pessoa péssima, uma pessoa que faz tudo errado, tá? Então esses são os 4 R's da punição. Então a gente já vê aqui de cara que usar esse método de disciplina, né, punindo, castigando, realmente ele não traz umas reações boas, né, por parte dos nossos filhos, ok? O que acontece? Normalmente as crianças elas não têm consciência acerca das decisões que elas estão tomando em resposta a essa punição, tá? Porém, os comportamentos futuros, tá? Quando elas se tornarem adultas, da adolescência assim pra frente, tá? Esses comportamentos, eles podem, as decisões que elas vão tomar subconscientemente, tá? Pode ter sim relação com a forma como ela foi conduzida no passado, tá? Por exemplo, uma criança ela pode decidir, eu sou uma pessoa má, e passar a agir como tal, continuar agindo como tal até o fim da vida, tá? Uma outra criança que tomou a mesma decisão, o mesmo tipo de decisão, então ela pode se tornar um bajulador, certo? O que é um bajulador? Né? Aquela pessoa viciada em aprovação, né? Então ela pode se tornar um bajulador para obter o amor que ela acredita não merecer, certo? Por essa razão que nós precisamos estar mais atentos aos efeitos em longo prazo das nossas ações, em vez de nós sermos enganados pelos resultados em curto prazo, certo? Isso realmente é algo muito sério, porque você acaba fazendo com que o seu filho realmente vá por um caminho que lá na frente vai revelar uma pessoa com sérios problemas aí, tá? Muitas pesquisas, elas têm mostrado que as crianças que experimentam uma grande quantidade de punições, elas acabam se tornando rebeldes, né? Pessoas muito realmente rebeldes ou temerosamente submissas, tá? Então, pesquisa, gente, baseado em pesquisa. Então, não é algo que eu tô falando da boca para fora, tá? A disciplina positiva, então, como a gente já falou aqui, ela não inclui nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de culpa, dor física ou emocional, tá? Nada disso é usado como um motivador. O propósito aqui é atingir resultados positivos em longo prazo, certo? Bem como a responsabilidade e a cooperação de imediato, ok? Então, esse é o objetivo da disciplina positiva, é algo que a gente constrói em longo prazo, baseado no respeito, na dignidade, como nós já falamos aqui, certo? É uma abordagem que não inclui controle excessivo ou a permissividade, tá? Temos aí um vídeo bem explicativo sobre isso, rigidez versus permissividade versus disciplina positiva, tá? Não humilha as crianças, não humilha adultos, ela é realmente baseada no respeito mútuo, certo? E na cooperação. Então, na disciplina positiva, nós incorporamos a gentileza com a firmeza, ao mesmo tempo, como fundamentos para ensinar competências de vida, habilidades de vida para as crianças, certo? Temos um vídeo também falando sobre gentileza e firmeza, se você não assistiu, assista, certo? Como adultos, nós temos responsabilidade, é nossa responsabilidade, tá? Estarmos encarregados pelo comportamento da criança, certo? Uma forma, para trazer aqui um exemplo para vocês, uma forma de mais popular, né? Que mais nós conseguimos perceber e ver acontecer, muito popular mesmo, de controle excessivo por parte nossa, né, como pais, é o sistema de recompensas e castigos,
né? Você já deve imaginar aí. Pelo que eu falei aqui, você já deve imaginar. Então, como que funciona esse sistema? Os adultos, eles precisam ver as crianças se comportando bem, certo? Para que eles possam dar a recompensa, ok? E precisam ver a criança se comportando mal, né? Tem que flagrar, né, a criança sendo má, fazendo alguma coisa para dar o castigo, ok? É assim, né? Assim que funciona esse sistema aí, controle excessivo. Então, quem que está sendo, para pensar agora nessa situação, quem está sendo responsável aqui? Obviamente, o adulto, ele que está sendo responsável quando ele usa esse sistema. Você já parou pra pensar nisso, gente? E é verdade, tá? Quando o adulto, na ausência desse adulto, o que vai acontecer? Cadê a responsabilidade? Se você só aplica ela na sua presença, se você viu a criança fazer ali alguma coisa, não, fez legal, toma aqui sua recompensa. Você que está sendo responsável. Quando nós sairmos de perto, o que vai acontecer? As crianças não vão aprender a ser responsáveis pelos próprios comportamentos delas. Não vão. Vocês conseguem entender isso? É isso que acontece, gente. Então, esse é um sistema muito popular, muito famoso, né, de controle excessivo, usando castigo, né, usando a punição, que realmente não funciona, ok? É muito interessante, quando a gente fala sobre isso, observar que adultos controladores, eles reclamam, né, que as crianças não têm responsabilidade e tal, são muito irresponsáveis, sem perceber que eles próprios estão treinando as crianças para serem irresponsáveis. Vocês percebem? É isso que acontece. Lembrando que a permissividade, tá? Ela também ensina irresponsabilidade. Por quê? Tanto os adultos quanto as crianças renunciam à responsabilidade, tá? Nós comentamos bastante isso no vídeo da rigidez versus permissividade versus disciplina positiva. Lá a gente conseguiu visualizar bem o lar permissivo. Então, ali realmente a criança e o adulto renuncia à responsabilidade, todo mundo faz o que quer. Então, também não é um meio para ensinar responsabilidade, certo? Então, o que a gente está focando aqui é na punição. Então, a punição normalmente ela vem de uma maneira mais controladora, né? Uma maneira mais rígida. E deu para vocês perceberem, então, né? A punição funciona? Em curto prazo, sim. Mas em longo prazo, ela traz resultados catastróficos. Tá bom, pessoal? Quero muito que você pense nisso, tá? Pensa aí nesse sistema que a gente às vezes pensa que é muito inocente, mas não é. Recompensa e castigo. É muito comum a gente ver muito isso, né? Por exemplo, às vezes a criança não quis comer, mas se você comer, você vai ganhar um doce. É o tipo de recompensa, você tá controlando a criança, você tá forçando ela a comer. Então, são vários exemplos assim que às vezes parecem muito inocentes, mas que não são. E que podem fazer com que a criança, ela cresça aí um adulto com algumas não são qualidades, né? Com algumas desqualidades, tá bom? Então, pensa um pouco nisso aí, ok? Vamos tentar mudar essa forma de abordagem, certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos aí tentar observar melhor a nossa atitude, tentar buscar formas, começar a aprender, né, que algumas atitudes em longo prazo elas são melhores. E tá aí, né, gente, a pesquisa mostrando que realmente é algo que acontece e acaba realmente gerando adultos aí com um certo tipo de trauma, um certo tipo de responsabilidade, enfim, bajuladores, como nós falamos aqui. Nós não queremos isso para os nossos filhos, não é mesmo?
Então é isso, eu convido que você continue aqui, assista esses vídeos que eu sugeri para vocês, que vai ajudar bastante para que você consiga ter um norte de como começar essas mudanças, tá ok? É isso, pessoal. Vamos juntos transformar a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, do nosso lar, um passinho de cada vez, certo? Eu aguardo vocês então no próximo vídeo, nos siga nas redes sociais, curte nossa página, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? E fique lá por dentro do Instagram que tem muito conteúdo legal para vocês, certo? Até lá!